né? Porque eu sou assim, se Deus não falasse que era realmente pra vir, a gente não viria. Sim. E aí começamos a colocar isso diante de Deus. E aí a gente fazia propósitos. Aí o primeiro propósito foi, Deus, a gente não tem dinheiro. Mesmo que a gente venda a loja e que o Marcos peça demissão no trabalho, a gente não vai ter dinheiro suficiente e eu queria vir pra cá com uma expectativa de poder ter alguma coisa quando a gente chegasse. Porque a gente não sabia, é o desconhecido, né? Então, ir pra outro estado, né, foi uma boa experiência. E a gente foi, assim, com um dinheiro guardado pra poder começar num outro estado e tudo mais, né? E foi uma ótima experiência, porque Santa Catarina era completamente diferente de São Paulo. Então, toda essa experiência de mudança radical a gente viveu. Eu falei pra ele, falei assim, só que agora a gente vai pra outro país, onde a gente não fala a língua, Sim. onde, né, a gente não sabe nem high nem bar. Então, o Marcos, ele tinha uma ideia do inglês, porque ele já tinha estudado, mas eu não. Aí eu falei assim, e aquilo não mejava, assim, sabe? Pô, eu tô vivendo a melhor fase da minha vida, sabe? A única coisa que eu tava tentando era engravidar, que era meu sonho, assim. Eu falei, meu, agora só falta uma criança, né? Sim. E aí, eu falei pra ele, falei assim, então vamos colocar isso diante de Deus. A primeira coisa é a gente ter dinheiro. Sim. Então, se for da vontade de Deus, então que Deus abra as portas para que esse prédio seja vendido. Mas foi assim, do dia pra noite apareceu um cara com dinheiro à vista e já... Nossa. Foi assim. Você e sua Aí, ó. boca, né? Vou Ué, você não é- caçar pra merda. Papai. Aí eu comecei a colocar empecilhos, porque eu tava com medo, sabe? Mesmo que a gente fosse muito aventureiros e tal, aquilo tava, né? Aí eu falei assim, então, agora vamos tentar o visto. Beleza, o dinheiro a gente já tem, vamos deixar guardadinho e vamos tentar o visto. Só nós dois conversando, continuando assim, no sigilo total, né? Fala pra ele, não vamos falar, não por medo de não dar certo, mas por medo de não dar certo e a gente se frustrar e frustrar todo mundo. Você entende? E assim, pra mim era decepcionante chegar e falar assim, a gente vai pros Estados Unidos, aí vai tirar o visto, não consegui, sabe? Então assim, não vamos mais. E eu não queria viver essa experiência da frustração. Eu falei pra ele, então não vamos contar nada pra ninguém. Porque se não der certo, ok, tipo, ninguém vai ficar sabendo mesmo, Sua e vida tá tudo segue. certo, vamos continuar nossa vidinha. E aí teve um final de semana que a gente foi pra Santos, e aí ninguém sabia, a gente tinha entrevista no consulado, a gente já tinha pego o passaporte e tal, e a gente foi fazer a entrevista, a única que sabia era a Jéssica. Aí deixamos o celular lá guardado e tal, fomos fazer a entrevista, o Marcos tinha acabado de receber um bônus da Coca-Cola, já tinha o dinheiro do apartamento, então tinha dinheiro pra poder comprovar lá na entrevista. E aí fomos fazer a entrevista e tal, e aí o cara, o agente do consulado, né, começou a fazer várias perguntas, e aquele assim, eu pensando, cara, eu acho que não vamos conseguir, porque e a família que tava na nossa frente não tinha conseguido. Aí eu falei, cara, quando eles receberam o passaporte, assim, eu falei, cara, a gente não vai conseguir, essa pessoa que a gente vai pegar aqui na fila vai dar ruim pra nós. Aí eu falei, beleza, mas vamos, né, vamos continuar mantendo em fé. E aí, a gente foi fazer a entrevista e tal, aí o cara começou a perguntar e questionando, mas ele fez muitas perguntas, assim. E eu tava me tremendo toda, assim, sabe? E a última pergunta dele foi, vocês têm dinheiro pra ir viajar? A Marcos, tem. Isso aqui não falta, né? Filho, a gente joga porra. Vendi um prédio, tô dando de loja. Tem funcionário, velho. Aí o Marcos mostrou o extrato bancário, aí na hora, assim, o cara já passaram. Pode ir embora. Aí quando a gente saiu, assim, a gente saiu, porque a gente não sabia nem qual era a nossa reação, sabe? A gente ia respirando fundo, assim, tipo, quietinho, não sei o quê. Aí saímos, pegamos o celular e a Jéssica mandando várias mensagens, e aí, não sei o que, assim, aí quando a gente falou assim pra ela, passamos! Nossa! Porque assim, quando a gente sabe, agora a gente aqui, a gente sabe, quando alguém vem de fora que a gente conhece, pode ser a pessoa que a gente mal falava no Brasil, mas parece que era nosso best friend forever, Sim. sabe? Tipo, meu Deus, tá vindo alguém conhecido, pelo amor de Deus! Porque assim, a gente aqui fica carente, não é? Sim. E aí... Os amigos viram irmãos, tios dos nossos filhos. Então assim, a gente acaba ficando muito carente. Então a gente tem a noção, assim, a ideia de que alguém que a gente conhece tá vindo do Brasil, cara, aquilo dá uma expectativa. E foi assim que eu acho que a Jéssica se sentiu, sabe? Que ela ficou muito felizona, empolgadona, e nossa, eu vou receber vocês, fiquei feliz, sabe? E ela foi assim, um divisor de água, assim, pra gente, realmente, porque foi ela que abriu as portas daqui pra gente, né? E aí foi quando a gente pegou tudo isso, né?
passamos no consulado, voltamos pra casa e tal. Daí eu falei, aí o Marcos, agora a gente conta pra família? Eu falei, não, vamos esperar. A gente só vai contar quando a gente comprar a passagem. Porque eles vão sofrer, sabe? Então vamos esperar. Aí botamos a loja à venda, né? O Marcos pediu demissão e tal, a gente já tava vendendo todos os móveis de casa, a gente já tava meio que tudo esquematizado e foi quando a gente começou a avisar a nossa família. A gente ligou, ó, a gente vai pegar 10 dias, antes de ir embora a gente vai pra aí, né? Ficar um pouco com vocês e tal, mas a gente tá indo embora pros Estados Unidos. Pra todo mundo da nossa família, a gente era 2 loucos retardados. Tipo, a melhor fase da vida de vocês. Vocês estão jogando no lixo pra vocês começarem do zero de novo. Não é possível. Sabe? Porque assim, quando a gente saiu de Santos pra vir pra Florianópolis, a gente também tava vivendo a melhor fase da nossa vida. Porque, eu tava num bom apartamento, sabe? O Marcos tava fazendo faculdade. A gente largou tudo pra começar tudo do zero. Cara, a gente vai largar tudo pra ir pra outro país. Você entende? Então assim, pra todo mundo, vocês são loucos? O que vocês têm na cabeça, tem minhoca aí dentro? Aí, mas a gente já tava com tudo aquilo, né? E aí a gente começou, e antes da gente falar com a nossa família, a gente já tinha feito outros propósitos pra saber certeza se aquilo dali era a vontade de Deus. A gente tinha muitos gatos, que a gente não tinha filho, mas a gente gostava de adotar gato, né? E a gente tinha 7 gatos. Jesus! 2 eram mais velhinhos, assim, um era meu adotado desde que, antes de Marcos eu já tinha da Stan, que tá até hoje comigo, velhinho, E aí a gente levou ele pra Florianópolis, né, e lá começamos a adotar alguns gatos, Marcos começou a virar o doido do gato, tudo que era gato que ele vê na rua, a gente chegou a ter 11 gatos dentro de casa. Uau! Aí a gente pegava, resgatava, cuidava e doava. E aí eu falei pra ele, assim, vamos começar a doar os gatos pequenininhos, porque os menores, né, os mais novinhos, porque a gente não vai ter como levar todo mundo, é muito caro pra levar. Aí a gente tinha um cachorro também, que o Marcos deu a doida um dia, pegou um cachorro, levou um labrador lá pra casa enorme. Aí eu falei pra ele, Marcos, doa o cachorro. Aí doamos o cachorro, né, aí fomos doando os gatos. E a gente colocava metas pra Deus. Chegar na meta, a gente ultrapassa a meta. Aí falou assim, cara, vamos primeiro botar pra adoção o Jorginho, porque o Jorginho era o mais difícil, né? A gente até falar que ele tinha... De adaptar. Tinha o quê? Que tinha síndrome de Down, porque ele era um gato, não era normal, assim. E aí, assim, a mulher chegou na casa, quando ela viu o Jorginho, ela se apaixonou por ele na foto. Quando ela chegou em casa, ele simplesmente pulou no colo dela e foi embora. What? Aí eu falei pro Marcos, eu falei assim, Deus tá nesse negócio. Aí assim, um por um foi, sabe? E aí a gente foi doando, ficou Dastan e Mingau. E aí, enfim, aí os gatos a gente, né, já tinha deixado tudo esquematizado. Então assim, a gente via que Deus estava realmente direcionando a gente pra vir pra cá. E aí a gente acabou vendendo tudo e tal, fomos pra Santos, ficamos 10 dias lá em Santos. Aí nós passamos o domingo, o domingo era o Dia das Mães, a gente fez um almoço com eles e tal, né, num domingo antes. Que aí durante a semana a gente já ia viajar pra cá, então a gente reuniu toda a nossa família e tal pra se despedir, foi muito gostoso, assim, sabe? E aí foi essa loucura, assim, da gente começar a vida do zero em outro país. Foi desafiador. É forte. É forte demais, mas a gente veio por direção mesmo, assim, Não, a gente claro, viu que Deus claro. estava direcionando porque ele tinha uma obra aqui, sabe? Por tudo que você tem falado, a gente vê de forma bem clara que você não faz nada na cabeça de vocês. Você sempre direcionava e falava, não, Marcos, vamos orar e vamos ver a direção de Deus nesse sentido. E a gente brincando aqui fala assim, não, você bocuda e fala, Deus, ó, é você que resolve. Aí Deus vai lá e resolve. Não é seu pai? Então tá resolvendo o problema, né? E aí vai seguindo. Então, tipo, é muito forte, porque eu falo com você, da nossa forma também, foi basicamente nesse sentido. A Ana Paula não queria vir também, de jeito nenhum. E eu vim antes, preparei o terreno, cheguei em casa e falei assim, ó, não vamos não. Por quê? Porque você não vai aguentar o perrengue lá. Você não dá conta do perrengue lá não. Não, mas eu quero ir. Então tá bom, então vamos embora. Se é assim, então vamos orar. E ela colocou diante de Deus. Aqui a gente não fica de forma alguma sem nenhum tipo de documento. O Senhor vai ter que abrir portas. E é assim que Deus tem feito. Na verdade, começou a abrir na nossa... pra gente comprar a passagem. Sim, Deus sim. foi encaminhando tudo ali certinho e foi indo. Não, até quando a gente foi comprar a passagem, o Marcos, hoje ele já tá muito melhor, graças a Deus, mas ele era muito ansioso, assim, extremamente, assim, então ele só falava disso, Estados Unidos, a gente via vídeo dos Estados Unidos, sabe?
A gente tava assim, habitolado, porque a gente queria começar a viver essa experiência. A gente tava com muita expectativa, mas ao mesmo tempo a gente tava com muito medo. Sim. Mas ele falou assim, ó, a passagem a gente vai viajar tal dia, não sei o que. Eu falei, não. Eu falei, Marcos, calma, vamos respirar. Eu falei, a gente vai viajar dia 10 de maio. Eu tinha essa data na minha cabeça. E aí ele falou assim, não, mas é 10 de maio a gente vai viajar. E eu falei, a gente vai passar o Dia das Mães com as nossas mães e tal, porque vai ser a nossa despedida, né? Aí eu falei assim, então dia 10 de maio a gente viaja. E assim, como Deus é tremendo. Porque dia 10 de maio era o único dia que a passagem estava mais barata. Olha. E aí a gente acabou pagando bem mais em conta no dia, sabe? Então assim, foi muito assim, tudo muito bem preparado, sabe? Sim. E quando a gente coloca Deus à frente, Ele vai preparando tudo, né? Mas você falou um detalhe importante aí antes, que você falou assim, que vocês estavam tentando engravidar e buscando a direção de Deus nesse sentido. E eu penso que Deus preparou isso tudo para vocês virem para cá, para que tudo viesse os milagres que vocês tiveram. E foi suas duas bênçãos, né? E eu penso assim, como Deus é maravilhoso nesse sentido. Faz isso tudo, vocês estáveis, e vocês vão e falam, vão tentar? Vão. Deus, e aí? Bum, Deus move. Aí vocês começam tudo do zero, começam a morar, vocês vão começar a morar em Jacksonville, né? Em Jacksonville. E a gente vê o mover de Deus nesse sentido, para que Ele abra o caminho para que venha o primeiro milagre, que foi o Sam, né? E pensando nisso, teve alguma profecia ou algo relacionado nisso sobre a vida de Samuel, que Samuel seria o seu primeiro filho, que você geraria o Samuel primeiro? Sim. Antes de eu conhecer o Marcos, eu tinha recebido uma palavra que o meu primeiro filho seria Samuel. E eu entendi que não era Samuel porque eu oraria, né, como Ana orou, e receberia Samuel, porque às vezes a gente recebe essa profecia de o seu Samuel está chegando, mas não no sentido que seria um menino chamado Samuel, mas que a sua promessa está chegando, né? Mas eu entendi que, na verdade, quem chegaria para mim não era a minha promessa, porque ter filhos não era a nossa maior expectativa, tipo, minha vida vai ser mãe, não. Mas assim, eu entendia que eu teria Samuel, tanto que quando eu conheci o Max, eu falei assim, eu acho que eu vou ter 2 meninos, porque o primeiro vai ser menino com certeza, porque Deus falou, e Deus não é homem pra mentir. Então assim, eu sempre achei que seriam 2 meninos, que seriam 2, era minha conta já fechada, assim. Mas eu falava, vai ser 2 meninos, um vai ser o Samuel. Então antes de Marcos, eu já tinha recebido essa palavra. E aí quando a gente tava em Florianópolis, eu já tinha passado por vários médicos e tal. Eu falei assim, cara, eu tô tentando engravidar e eu tive muitos problemas, né, nessa área. Tive que fazer alguns tratamentos porque eu tive um cisto estourou, eu fiquei muito tempo de cama. Então, tive vários problemas, sabe? E ainda quando meu cisto estourou, foi um pouco antes da gente vir pra cá. A gente ainda não tinha total certeza de que viríamos. Mas eu tava na cama, assim, eu fiquei alguns dias debilitada mesmo, assim, né, tomando medicamentos e tal, minha mãe foi cuidar de mim, né, e aí minha amiga falou assim, Mari, entende que isso aconteceu para que o seu útero fique totalmente limpo, para que você receba o seu Samuel. Eu falei, amém, recebi isso. E aí, mas assim, eu não consegui engravidar. E aí um dia eu fui no médico, eu falei, por que eu não consegui engravidar? A médica falou assim, Mari, você é totalmente normal e perfeita. Já aqui, em Florianópolis. Em Florianópolis. Um pouco antes da gente vir pra cá. Aí eu falei assim, mas eu não tô conseguindo engravidar. Ela falou assim, porque na maioria das vezes a parte psicológica, ela atrapalha mais do que a parte física. Então assim, quando você relaxar e descansar, você vai poder engravidar. E eu recebi isso, eu falei, amém, então acabou. E aí aconteceram vários problemas que eu tive, né, no meu ovário e tal, enfim, fiz todo o tratamento. E viemos pra cá. Quando a gente chega aqui, a gente não consegue pensar em outra coisa, a não ser trabalhar e começar a viver a vida, né? E aí, quando a gente chegou aqui, na verdade, na hora que eu desci do avião, eu tive uma síndrome do pânico, assim, eu entrei numa crise de ansiedade no aeroporto, que eu falei pro Marcos, eu travei, eu não consegui andar. Eu falei, eu não vou conseguir viver aqui, vamos embora. Não vai dar, todo mundo falando inglês, aquela barulheira de aeroporto, Foi um choque na hora que eu desci, assim, do avião, sabe? E eu falei, eu não vou conseguir viver aqui. Eu não sei falar inglês, como que eu vou viver, sabe? E, tipo, minha amiga, quando a gente conversava, ela falava, Mari, fique em
paz, assim, relaxa, os americanos são de boaça, dá pra falar pelo tradutor, não sei o quê. Aí eu falei, beleza. Só que quando a gente chega aqui, aquele choque de realidade. E eu falei pra ele, não consigo. Quando a gente chegou, foram os 2 piores dias da minha vida, assim. Porque eu comecei a ter uma crise de ansiedade, assim, e eu não sou uma pessoa ansiosa. Mas eu comecei a viver uma crise, sabe? Que eu falei, não vou poder viver, porque eu não sei falar. Marcos, calma, né? Vamos primeiro viver uns dias, se a gente vê que realmente não dá pra adaptar, a gente vai embora. Mas assim, tudo escrito em inglês, não sei o quê, uma luta pra pegar o Uber, pra chegar no hotel. Quando chegamos no hotel era tudo de carpete, começou a me atacar rinite, eu não sabia pedir remédio na farmácia. Foi um caos, eu não dormi aquela noite, quando eu fui tomar café de manhã, o café daqui é horrível. É horrível mesmo. Uau. Assim, eu falei pra ele, eu chorava, eu não vou conseguir viver. Eu falei, vou embora. E assim, foi muito difícil. Quando a gente chegou, que minha amiga foi buscar a gente e tal, a gente chegou em Jacksonville, eu respirei, assim, que aí já tava aquela brasileirada toda, no nosso condomínio morava muito brasileiro. Uhum. Então a gente falava mais português que inglês. Então, aquilo dali já começou a... eu falei, não, aí já comecei a entrar nos grupos, né, de brasileiros, a gente ficou morando quase uma semana na casa dela. Logo depois a gente já conseguiu alugar o apartamento, o Marco já foi comprar o carro, já tirou a drive. Foi tudo assim, acontecendo tudo muito rápido e que a gente relaxou, sabe? E aí a gente começou a viver a vida, assim. Alguns meses depois a gente entrou em contato com o bispo da nossa igreja, né, que estava vindo pra cá. E eles têm uma igreja em New Jersey. E eles falaram, Mari, eu tô indo pregar numa igreja em Palm Coast. A gente nem sabia que se chamava Palm Coast, uma cidade que se chamava Palm Coast. Aí ele falou assim, vai lá ver a gente, né? Vai lá me ver pregar e tal, a gente se vê. Eu falei, beleza, né? Porque a gente já se conhecia do Brasil e tal. E aí fomos pra Palm Coast, viemos aqui pra Palm Coast, né? Conhecemos vimos o bispo, né? Começamos a conversar e tal. E aí conhecemos a pastora, que era a que estava à frente da igreja aqui de Palm Coast, né? Uhum. E aí eles falaram assim, Mari, ela tá querendo se tornar palavra viva e vocês têm visão palavra viva, porque vocês, né, serviram lá. Uhum. Então acho que vocês poderiam ajudar ela. Então vamos começar um connect na sua casa. Aí eu falei, beleza, que é um GAF, né? Uhum. Eu falei, beleza. Então a cada 15 dias ela ia pra Jacksonville e a gente fazia um GAF lá na minha casa. Num desses GAFs, a gente já tava aqui há uns 8 meses, eu acho, né? Mais ou menos isso. Num desses GAFs, a gente recebeu uma pastora, uma profetisa, né? Que ela maravilhosa, assim, ela é muito gente boa e tal. Ela já tava pra ir embora depois de uns dias. E aí na hora que a gente tava lá, eles falaram assim, gente, vamos abençoar a vida da Mari e do Marcos, que abriram a casa pra receber vocês, né, e tal. E a gente começar uma igreja ali. E ela falou, eu tenho uma palavra do Senhor pra vocês. E aí, né, ajoelhamos e começamos a receber a palavra e tal. E aquele dia foi maravilhoso, foi tremendo e tal. A presença de Deus na nossa casa, assim, era tocada, assim, sabe? E aí ela falou assim, eu quero dizer que o Samuel tá a caminho. E em alguns dias, meses, vocês vão estar recebendo a notícia de que você tá grávida. Aí eu falei, amém. Aí acabou, aí a gente foi, né... Recebemos a palavra e tal, acabou ali o período do GAF, né, do Connect, a gente foi pro período de comunhão. E aí estamos ali comendo e tal, ela falou assim, eu vi você segurando um bebê com uma manta rosa. Eu falei, não, eu não recebo essa palavra. Aí ela falou, por quê? Eu falei, porque eu recebi uma palavra de que meu primeiro filho se chamaria Samuel e é um menino. Então não é essa criança que você tá vendo. Aí... Ousado, hein? O quê? Cabulosa. Meu pai. Não muda no negócio, não. Aí ela falou assim, não, às vezes, aí veio com essa. Eu falei, não, a palavra que eu recebi foi que claro. Meu menino Samuel está a caminho. E that's it. Entendeu? Tipo, é Samuel. Uhum. E aí a pastora, porque aí o clima ficou meio pesado, assim, né? Clima. A pastora falou assim, não, às vezes é o seu segundo filho, é uma menina. Eu falei, amém. Ok, pode até ser. Agora que o meu primeiro menino vai ser Samuel, né? E aí, dito e feito, alguns meses depois, em dezembro, eu descobri que estava grávida. E aí, né, lá em Jacksonville, a gente, né, conhecendo todo mundo e tal,
Uma pessoa falou assim, Maria, você tá grávida? Eu falei, tô, você já sabe o que é? Eu falei, não. Ela falou, tô com várias roupas aqui de bebê, você quer? Eu falei, quero. Ela falou, vou passar aí, eu deixo os sacos de roupa na frente da sua casa. Eu falei, tá bom. E aí eu cheguei em casa, tinha o saco lá cheio de roupa. Quando eu abri, era um monte de roupa de menino. Eu falei, eu tô falando que é Samuel, gente. Deus não ia fazer isso aqui não, entendeu? Aí minha mãe tava aqui na época, né? Aí eu ficava, porque o Samuel. Minha mãe, filha, e se você se frustrar, né? Não fica chamando o bebê de Samuel, pode ser uma menina. Eu falei, mãe, meu pai não é mentir. É menino e é Samuel. E aí Samuel chegou em meio a uma pandemia, né? Lockdown, tipo, tudo fechado. Demorou pra eu começar a ter o pré-natal. E aí quando eu fui fazer o pré-natal, primeira visita no médico, eu já tava com de 3 a 4 meses. E aí quando eu cheguei, Marcos não pôde subir, ele e minha mãe ficaram lá na parte de baixo do hospital e eu subi sozinha. E aí a médica falou assim, sua primeira consulta você já tinha que ter feito teu ultrassom e tal, não sei o que. Aí, tipo, pra mim tudo muito novo, né? Não falava inglês, era um ano que a gente tava aqui, então, tipo, era muita coisa ainda, muita informação pra gente, né? Eu nunca tive um bebê, eu não sei nem como que funciona, ainda mais nos Estados Unidos. Aí a gente também não conhecia muita gente, né? Então as pessoas que a gente conhecia, eu nunca tinha tido um bebê também, então eu não sabia pra onde ir, né? E aí quando eu cheguei lá pra fazer, ela falou assim, você já tinha que ter feito um ultrassom e tal. Eu falei, pois é. Ela falou assim, vamos fazer um agora? Eu falei, vamos. Ela falou, se mostrar que é menina, posso falar? Eu falei, pode. Eu falei, mas é um menino. Você falou assim pra ela? Aí a médica, falei, it's a boy. Aí ela falou, mas você já fez o ultrassom, o exame de sangue? Eu falei, não. Aí ela falou, tipo, beleza, cada louco com essa loucura, né? Deitamos lá, eu falei, Marcos, vai rolar um ultrassom. Daí ele, eu queria também, você quer? Aí eu falei pro médico, você posso filmar? Meu marido tá lá embaixo. Ela falou, não, claro, pode filmar. E eu tenho essa filmagem, né? Aí eu filmando assim, ela fazendo ultrassom, né? O monitor. E na hora que ela colocou assim o aparelhinho pra fazer ultrassom, Samuel abriu as 2 pernas, assim, ó. Ela falou assim, olha, e não é o que é um menino? Eu falei, eu sabia que era menino. E Samuel, Samuel. Se você autorizar, você dá esse pedaço desse vídeo, a gente coloca e faz o corte. E eu comecei a chorar, e eu falei, meu sonho, não sei o que. E Samuel veio, assim, né, big boy, 4,5 kg, 56 centímetros, era um big boy. Foram 45 horas de trabalho de parto, induzido, porque Samuel tava muito grande, e eu sou muito pequenininha, então eu engordei 30 quilos, eu fiquei muito gigante. Eu já não tava conseguindo mais andar, respirar. E aí eu falei pra médica, eu não tô aguentando mais. Ela falou, então vamos induzir o parto, né? Mas acabou que, e no primeiro filho aqui, né? Eu não sei como funciona no Brasil, mas o primeiro filho é mais, né? Tem toda essa dificuldade que a gente não pode escolher, enfim. E aí... No Brasil você pode escolher. Então elas, né, tentaram até o último pra que fosse... Aqui sempre escolhe ser normal. Trabalho normal. E aí a gente, né, eu e o Marcos, assim, na ideia, tipo... Vamos internar na segunda, terça-feira Samuel nasceu, quarta-feira a gente sai. Você e o Binha. A gente tava assim, aí a médica ainda falou assim, olha, leva alguns snacks pro seu marido, porque não vai poder sair do quarto. Se ele sair, ele não vai poder voltar mais. E ele não vai ver a criança, porque era pandemia. E aí eu falei, beleza, levamos 2 mudas de roupa pro Marcos e os snacks, tipo... Salgadinho, bolachinha, Doritos, essas coisas, assim. Segunda-feira internei 10 horas da noite. Começou já com a indução, remédio, tendo dilatação, né? E tendo entrando em trabalho de parto. Só que eu não tinha dilatação suficiente. Então elas começaram a me dar mais medicamento. E terça-feira nada, e quarta-feira nada. E o Marcos, tipo, berrando de fome, ele não podia nem abrir a porta, assim. Aí ele fala, não, eu tô com fome. Elas traziam comida pro Marcos. Eu sem comer também, porque eu só tava no soro, né? Induzindo. Foi assim, foi um caos, sabe? Pra falar bem a realidade, assim. Quando, assim, eles estouraram a bolsa, eu tava com 8 dias de dilatação, e eu falei, eu não consigo mais, porque eu já tava com bomba de... cansada já. E eu tava muito cansada, porque você fica em trabalho de parto, né? Você fica tendo contração, e isso desgasta, eu não dormia, sabe? Aquela dor constante. Eu já tava com a bomba de anestesia, já não tava andando mais, sabe? Então, assim, já tava muito desgastada. E aí chegou uma hora, assim, que eu tava sem força. Eu falei pro Marcos, eu falei assim, eu não consigo mais.
falar pra eles que eu quero cesárea. Aí o Marcos, assim, começou a berrar lá com a médica, falou, ela quer cesárea, ela vai morrer, não sei o quê. E ela falou, vamos só tentar agora estourar a bolsa pra ver se ele escorrega. E aí, quando eles estouraram a bolsa, Samuel virou pra frente, subiu e encaixou na minha costela. Então, de qualquer forma, fomos pra cesárea. E quando ele nasceu, assim, como a gente já tava muitos dias no hospital, né, e vivendo aquele estresse todo, o pessoal ele nasceu às 7 da noite, então o pessoal que ia sair do plantão ficou, e o pessoal que chegou, que ficava à noite, ficou também. Então tinha muita gente na sala de parto. Aí o Marcos filmou também a chegada do Samuel. Quando eles tiraram Samuel, o Samuel chorou, mas era uma multidão de gente. Samuel! Que legal! Foi muito legal. Veio. E quando ele nasceu, a médica falou, é verdade, era um big boy, ele não ia nascer normal. Eu falei, isso a gente já sabia desde o início. Você tá insistindo por quê? Samuel nasceu assim, gigantesco mesmo, um bebezão, mas nasceu saudável, maravilhoso. E aí fomos pra casa, eu e o Marcos com um bebê gigante pra casa, sem saber pra onde ir, nem pra onde vai, minha mãe não pôde vir, minha sogra. E tipo, tudo novo, né? A gente, assim, mas Deus, ele é tão bom que ele preparou tudo de tal maneira que eu tive que parar de trabalhar, né? Lockdown, o Marcos saiu da construção, ficou trabalhando só com entrega de comida, mas a gente via, assim, Deus tão misericordioso que o Marcos ganhava mais entregando comida do que na construção. E tudo, assim, do jeito que eu sonhei o quartinho do Samuel, foi feita, sabe? As pessoas batiam na porta de casa, só deixavam um presente, sabe? Sem ao menos a gente conhecer. Então a gente foi muito abençoado, assim, cuidado, sabe? Né? Assim, a gente viu o cuidado de Deus em todo instante, assim, sabe? Então, quando o Samuel chegou, assim, o quarto todo arrumadinho, do jeito que eu sonhei, na cor que eu sonhei, tudo, sabe? Tudo que eu ganhei, assim, foi, assim, não tenho nem como descrever, sabe? E quando o Samuel chegou, meus pontos abriram, né? Porque o Samuel era muito grande, enfim, aconteceu um acidente e eu tive que ficar de repouso. Nossa. E aí eu dormia no sofá da sala, que era mais baixinho para eu poder levantar, e o Marcos saía para trabalhar de manhã, ele deixava o Samuel no Moisésinhos e todas as coisas perto de mim, assim, para eu não ter que ficar levantando, né? Mas minha vizinha, que era brasileira, ia levar comida para mim, sabe? Então a gente via, assim, o cuidado de Deus. Deus levantou as pessoas, assim, pra cuidar, sabe? E mesmo a gente não tendo ninguém, família e tal, a gente foi recebido. Quando a gente tava no hospital, o cano da dishwasher estourou na cozinha e nosso apartamento era de carpete. E aquele cheiro de podre, minha vizinha foi lá pra dar comida pros gatos. E aí ela chegou e falou, Mari, o teu cano estourou, mas a gente já tá dando jeito. Eu sei que, assim, ela correu atrás de mandarem limpar o carpete e arrumar tudo antes da gente chegar. Ela falou, e ela deu os berros dela lá, falou, ela tá na maternidade, como que ela vai chegar com um bebê assim? E o condomínio limpou tudo, sabe? Eles prepararam uma surpresa pra mim, sabe? Na hora que eu cheguei. Então, assim, a gente viu o cuidado de Deus, sabe? Mesmo a gente não esperando nada, Deus fez tudo, sabe? Mesmo a gente não tendo colocado nada diante dele, sabe? Ele preparou, sabe? Então, quando a gente fala assim que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano, nas coisas que ele vai fazer, sabe? Então, assim, vai muito além do espiritual. Ele levanta pessoas para ter o cuidado físico, sabe? Então ele cuida, assim, mesmo que a gente nem imagina, mesmo que a gente nem coloque diante dele, mesmo que a gente nem peça, porque eu não pedi nada daquilo, mas as bênçãos correram atrás realmente, sabe? Sim. Então, assim, a gente, na gravidez de Samuel, não que na da Rebeca não, mas que a Rebeca foram outras circunstâncias, mas na do Samuel a gente viu um cuidado, assim, extraordinário, sabe? Um sobrenatural mesmo, assim, sabe? Sim. Então a chegada do Samuel foi muito o carinho de Deus, sim, sabe? Foi o cumprimento da promessa, né? Eu prometi, sabe? Tá mesmo antes de Marcos existir na sua vida, eu prometi e eu tô cumprindo, sabe? E a Helena Tanuri, ela sempre fala, se você quer ser abençoado, casa e tenha filhos. Porque quando a gente casa e tem filhos, a gente vê realmente o cuidado de Deus, né? Porque a gente tá constituindo aquilo que Deus planejou, né? Então, foi realmente isso, assim, na chegada de Samuel a gente viu, se tem uma palavra é cuidado de Deus, assim, sabe? O cuidado realmente que ele teve com a gente, assim, em todos os momentos, sabe? Foi muito bom.
Aproveitando, você até citou a Rebeca aí, eu já podia entrar um pouquinho, falar sobre também a vida da Rebeca, que essa aí foi cabuloso. Foi que nós vivemos, né? Vocês já estavam. Já conhecíamos você, a gente conheceu o Sam, já que quando vocês vieram morar aqui. Aí a gente passou com você sobre essa situação da Rebeca, que também foi na verdade, é um cumprimento de algo, mas também teve um milagre aí, né, nesse sentido. Então você podia falar um pouquinho da Rebeca? Assim, Rebeca não estava nos nossos planos, né? Como eu falei, assim, eu sempre imaginei e sonhei que teria 2 meninos, né? Um era Samuel, com certeza. E aí, 2023, tava acontecendo muitas coisas, assim, e foi um ano, assim, 2023 e 2024 foi realmente um mover de Deus falando, basta, ou vocês mudam ou vocês mudam, sabe? Tanto pra mim quanto pro Marcos, assim. E eu vi que a mudança começou ali, sabe? Naquele lugar. Porque para realizar algumas coisas, Deus pediu outras coisas. Sim. Então, foram acontecendo muitas coisas e um desses cumprimentos, Deus tinha me dado uma palavra sobre Maria e Isabel. E aí aconteceram algumas coisas dentro dessa palavra e aí Deus falou muito claro assim comigo, né? Pra ter o cuidado de Isabel para Maria, tem que ter o cuidado de Maria para Isabel. Sim. E aí, mas eu não vou entrar nessa situação, mas aconteceu, então eu já sabia que algo ia mudar definitivamente ali. E aí, 2023, estávamos indo para Coroadas, né? Pra conferência em Atlanta, e estávamos no carro. Eu, Cláudia, que já esteve aqui, Emily, a pastora Vanusa e a mãe da Cláudia. E aí a gente tava conversando sobre filhos. E assim, eu tava vivendo uma loucura, assim, de trabalhar no ministério, de viver um ministério dentro, né, no serviço dentro, assim. Era 24 horas pensando no serviço do ministério, né. E aí, Samuel pequeno, né, Samuel tava com 3 anos e tal, e eu falei pra elas, né, tava falando com elas no carro, falei assim, gente, eu não consigo me ver grávida, não consigo me ver tendo outro filho agora, porque eu tô tão focada em trabalhar na obra, que se eu tiver outro filho eu acho que vai atrapalhar. E eu ainda usei essas palavras. E aí, nessa hora, a Emily falou algumas coisas, e aí a pastora falou assim, Mara, eu tenho uma palavra pra te entregar. Qual pastora? A Vanusa. Ela falou assim, eu tenho uma palavra pra te entregar, a vida do Senhor. Aí ficou aquele silêncio no carro, assim. Eu falei, amém. Ela falou assim, o Senhor manda te dizer que até dezembro você vai estar grávida. Aí, mais silêncio absoluto no carro. Eu falei, amém. Aleluia. E tipo, aquilo daí foi um cala-boca assim pra mim, sabe? De Deus, tipo, você não sabe nada, minha filha. Fica quietinha na tua, entendeu? Aí eu falei, amém. Aquilo dali pra mim, assim, foi um basta, sabe? Dali em diante a gente continuou conversando no carro, mas eu gelei ali na hora, sabe? Eu falei, bom, até dezembro, aquilo dali acho que era junho, eu acho. O Coroadas sempre outubro. Foi outubro? Não foi outubro não, foi antes, foi agosto, porque em novembro a gente teve o retiro da nossa igreja. Sim. Então acho que devia ter sido agosto, assim, acho. E aí a gente foi pra Coroadas e tal, e aquilo, né, ficou ecoando entre nós, assim, nossa, até dezembro Mari tá grávida, até dezembro Mari tá grávida, até dezembro Mari tá grávida. Eu falei, beleza. Daí teve uma palavra lá que tinha 2 pastoras pregando ao mesmo tempo, que era a Isabel Falcão e esqueci o nome dela, que teve a Félix, Roberta Félix. Elas estavam falando sobre mulheres da Bíblia e as pedras preciosas, e tipo ligando isso, né? Falando, porque o rubi, não sei o que, blá blá blá, e começou a falar nome de mulheres, Ana, Sara, né? E falando nome de mulheres e falando sobre uma pedra preciosa. E aí ela falou assim, porque Rebeca, e começou a falar de Rebeca. Na hora que ela falou Rebeca, eu segurei a Emily assim, deu aquele gelo assim, sabe? O Espírito Santo falou na hora assim, é Rebeca. Uau. Eu falei pra Emily, é Rebeca. A Emily, Rebeca? É Rebeca, A gente se abraçou, começou a chorar, aquelas coisas de mulher, né? Rebeca vai chegar até dezembro. Rebeca. E aí, beleza, ficamos nisso, e aí a gente
chegando, até dezembro a Rebeca tá chegando, porque a Rebeca tá chegando, porque a Rebeca tá chegando. E aí, ok. Novembro a gente foi, só que assim, a palavra foi até dezembro, você fica grávida de uma menina. E aí, pra mim, assim, até dezembro podia ser qualquer momento, né, na minha cabeça, assim. Até dezembro podia ser qualquer momento, não especificamente em dezembro. Né? E aí a gente foi pro retiro e eu tava angustiada. Meu Deus, você deu uma palavra, por que não tá se concretizando? Eu não fiz a minha parte, porque Deus tinha me dado algo. Mas eu tinha feito a parte, né? E aí, sabe, aquele negócio assim, angustiante. E aí, no último dia, a gente tava na última pregação do retiro. E a gente tava no templo, assim, e tal. E aí, a pastora falou assim, vamos... Abraça alguém que tá do seu lado, né? E fale palavras bonitas pra ela. Eu falei, eu não vou abraçar ninguém, não. Eu quero que o Senhor me traga alguém de confiança para me entregar a palavra e falando se o Senhor vai me entregar a Rebeca ou não. Mas assim, eu orei em pensamento, sabe? Sim. Tipo, comigo mesmo aqui assim, ó, revoltada com a vida. Mas sempre ousar. Aí eu falei, não, o Senhor precisa me falar, porque eu tô angustiada, eu não quero mais ficar assim. Eu preciso de um norte para mim, né? Eu preciso ter tudo às claras. Nem sempre ele vai falar. Sim. Até porque ele é Deus, ele vai falar quando ele achar que tem que falar. Mas ele viu que meu coração estava angustiado, né? E aí a pastora Denise veio na minha direção, assim, ela passou por todas as mulheres que estavam perto dela e veio na minha direção. Quando ela estava vindo, eu já comecei a chorar. Falei, ela tá vindo me entregar a palavra. Aí ela me abraçou e ela falou assim... Ela começou a fazer carinho nas minhas costas, assim, que a pastora Denise é bem delicada, assim. Bem ela mãezona. começou a fazer carinho, ela falou, filha, fique em paz. Se eu prometi, eu vou cumprir. Fica tranquila. Acalme seu coração. E ela começou a usar palavras de carinho, assim, sabe? Como se Deus estivesse vendo a minha angústia e falando assim, calma, eu tô cuidando de você. E assim, aquele colo da pastora foi como o colo de Deus mesmo, que era o que eu tava precisando, sabe? Porque aquele retiro foi muito difícil. A Ana, não sei se a Ana lembra, que eu levei minha mãe. Foram dias muito difíceis, eu fiquei muito doente na semana antes. Foi uma batalha muito difícil, sabe? Foi uma batalha espiritual mesmo, assim. Porque foram dias difíceis, sabe? E assim, quando minha mãe foi lá na frente no final do retiro, todas choramos, né? Porque foi muito lindo, assim, o que Deus fez, sabe? E Deus tinha falado algo pra mim. Se eu levasse minha mãe no retiro, Ele ia cumprir aquilo que... Não que as coisas dependiam de uma coisa ou outra, né? Mas, assim, Ele tinha me dado algumas direções, sabe? E aí ela me abraçou e ela me fazendo carinho, ela falou, filha, fica calma, aquieta o seu coração. Eu vou realizar aquilo que eu te falei, no tempo que eu te falei. O meu tempo é o melhor e não sei o que. E ela usou várias palavras de carinho, assim, e aquilo dali me acalmou. E eu voltei. Ali, pra mim, foi o auge do retiro. Porque todo o retiro eu não aproveitei em nenhum minuto, sabe? Mesmo a gente tendo várias coisas que aconteceram, né? A dança, o pessoal do louvor, que a pastora chamou a gente lá, sabe? Foi maravilhoso aquele retiro. Mas depois até as meninas me chamaram pra fazer a entrevista. No final, elas falaram, o que mais te impactou? Eu falei, minha mãe estar aqui. Né? Então, pra mim, aquele retiro foi marcante por eu ter levado ela, né? Não pelo que Deus fez em mim, mas pelo que Deus fez nela, né? E aí, aquilo aconteceu, novembro foi o retiro, 2 semanas depois, meu sonho sempre foi conhecer Nova York, eu sempre sonhei desde criança conhecer Nova York. E eu sempre me imaginei nos lugares dos filmes, sabe? Então, meu sonho sempre foi conhecer Nova York. E aí, eu conversando com uma amiga, eu falei assim, nossa, eu sempre sonhei. Ela, vamos. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Vamos dar um jeito. Minha filha, assim, as coisas aconteceram de um jeito que Deus pagou a conta. E a gente conseguiu ir pra Nova York. No fim, o nosso hotel tinha desmarcado, a gente só conseguiu num hotel mais top, mais barato do que o outro. A gente ficou na Times Square, assim, Deus fez um negócio que eu falei, gente, as roupas que eu comprei da Shein não chegaram. Aí as meninas começaram a me emprestar um monte de roupa pra Nova York. Olha lá, a Paula te emprestou. Você aí. Ela me emprestou, até perdi o cachecol dela, tadinha.
Sabe assim, ó, as roupas não chegaram, eu nem precisava ter comprado, porque todo mundo pensou roupas lindas pra eu ir, sabe? Então assim, foram dias inesquecíveis. Deus, né? Foi, assim, foi. E assim, eu vi o cuidado dele naquela viagem. Eu falei, gente, isso aqui foi presente de Deus. No dia que eu fui na Times Square, que eu me vi assim na Times Square, e aqueles letreiros assim e tal, e eu comecei a chorar. Falei, cara, o Senhor é um pai que realiza sonhos, sabe? O Senhor é um pai que faz, não é dar coisas, mas é mimar de um jeito que, cara, isso aqui sempre foi seu sonho. E eu vou fazer antes da Rebeca chegar. E eu já estava grávida de Rebeca, e eu não sabia. E eu fui pra Nova York e fiz tudo, né? Fui andar de avião, fiquei sem dormir, fiquei sem comer, andando quilômetros e quilômetros a pé, sabe? A gente tava assim, porque a gente teve 3 dias pra conhecer Nova York, então era a gente correndo. Vamos aproveitar. E aí foi aquele caos, assim. Quando eu cheguei de Nova York, cheguei no domingo, chegamos no sábado de noite, no domingo tinha festa na igreja, que era aniversário do pastor, foi uma loucura. Eu tava muito cansada, muito. Na segunda eu tava pregada, só que aí na terça eu comecei a passar mal. Eu tava passando muito mal. Falei, nossa, será que foi a viagem e tal, me estragou. E aí eu tava no Dollar Tree, e na hora que eu passei no caixa, assim, tinha um teste de gravidez pendurado, que foi o mesmo que eu usei no teste quando eu fiz o teste de gravidez do Samuel. Eu falei, nossa, é o mesmo teste do Samuel. Vou levar. Sabe aquele negócio? Aí eu peguei, mas assim, sabe quando você relaxa, que você descansa no Senhor? Eu não nem lembrava mais que data que era que eu tava, sabe? Lembrava mais que já era dezembro. Sim. Fiz o teste de gravidez. Na hora que eu fiz o xixi, assim, era quarta-feira. Eu cheguei de viagem no sábado, domingo teve o culto, segunda fiquei mal, terça fiquei mal, quarta-feira eu comprei o teste na terça, quarta-feira de manhã cedo eu fiz. Quando eu fiz o xixi, os 2 pontinhos na hora ficaram vermelhão assim. Eu falei, nossa, tô muito grávida. Aí eu peguei, tirei foto, mandei pra Amanda, falei, eu acho que eu tô muito grávida. Ai, Deus, cumpre as suas promessas. Era 17 de dezembro. Nossa. Uau! Eu tinha um outro teste, aqueles que falam pregnancy, né? Fiz de novo. Na hora que eu fiz, só deu umas 2 rodadinhas, apareceu. Eu falei, aí eu tirei foto dos 2 testes. Eu falei, nossa, eu tô muito grávida. Eu falei, acho que eu vou comprar outro teste. Aí a Amanda, pelo amor de Deus, eu não tenho fé, não! Ele prometeu, mas sabe aquele negócio, tipo, ele prometeu, ele cumpre, mas, cara, eu tô grávida. E agora? Sabe? Eu já tive um bebê, ok, mas, sabe, eu tava vivendo outra fase, assim. Aí eu peguei e liguei pro Max. Aí o Max tava trabalhando na fazenda com o Lucas. Aí eu falei, posso falar um negócio? Ele pode. Aí eu fiz assim, ó. Falei, que isso, tá com Covid? É o Marcos Purim. Vinícius. Aí eu falei, tô grávida. Aí você tá de brincadeira comigo, né? Eu nem tô morando em casa, não é meu não. Aí, ai, Marcos, pelo amor de Deus, ele, não, meu Deus do céu, e agora? E não sei o quê. E aí já começou, né? Ansiedade. Aí já começou, meu Deus, eu não vou ter dinheiro, como que é? Sabe? Aquelas coisas assim. Aí eu falei, e agora? Aí a gente já marcou o ultrassom e tal, já foi tudo muito assim, muito rápido, né? Aí estamos grávidos de Rebeca. Rebeca, eu já sabia que era a Rebeca. Mas aí a Amanda, não, vamos fazer exame de sangue e tal. Eu falei, gente, mas é Rebeca, né? Tipo, recebeu uma palavra. Amanda né? sendo Amanda, né? Não, eu vou fazer o baby shower, não sei o que, e assim, quem me conhece sabe, eu não sei, eu gosto de fazer festa, adoro fazer festa pros outros, mas eu não gosto de festa pra mim. Aí eu falei, mas vamos fazer um negócio simplesinho, só a gente e tal, não sei o que. Tá bom. Aí eu fiz o exame de sangue. Eu vou abrir até, ela tá falando aqui, eu vou abrir aqui um parênteses. Aí a Amanda fez o exame e tal, e ela falou assim, você tem que falar o nome de um menino. Eu falei, mas eu não tenho nome de menina, é só nome de menina, porque é menina. Aí ela assim, não, mas fala um nome aí qualquer pra gente, né, fazer o chá revelação. Mas pra mim é menina, não tem ideia. Você sempre convida daqui. Deus tipo, falou se ele falou, entendeu? Não tem como ele voltar atrás, né? Aí eu falei, daí eu comecei a pesquisar nomes da Bíblia. Aí achei Zion, eu falei, bota Zion aí. Aí ela, porque o Zion fala, Zion. Ai, tá bom, mano. Aí teve um dia que a gente tava no carro, ela vai me matar. Aí teve um dia que a gente tava no carro, aí ela assim, ai, que sei o que, ai, nossa, mas você entende que Deus é muito bom, não sei o que, porque ele prometeu, porque ó, ela tá chegando. Aí eu fingi que eu não ouvi. Aí ela assim, não, então, bebê, né?
Já bebeu água? Ei, Amandinha! Ai, a gente chegou na casa dela assim, eu tava sentada no chão, ela começou a chorar dela. Eu escrevi uma carta pra você. Ai, porque falando como Deus, ele te ama, porque ele prometeu e cumpriu, e não sei o que, porque a Rebeca, não sei o que. Mas aí no fim a gente fez o chá revelação, só a gente, né? São nós 4 e as crianças. Mas quando a gente abriu, ele, nossa, era a Rebeca, aí aquela emoção de tipo, ter certeza absoluta, né? Depois quando a gente fez o ultrassom e viu que era a Rebeca, e todas as vezes que a gente fazia ultrassom, ela fazia questão de mostrar que era a Rebeca. E eu falei, não, eu sei, a Rebeca tá chegando, não sei o quê. Então assim, a gente viu o cuidado de Deus de novo aí, né? Com a Rebeca chegando, a promessa se cumprindo, né? E quando eu vi assim, Rebeca significa aquela que vem pra unir. E a gente tava passando por muitas situações, sabe? E desde que a gente descobriu de Rebeca, a nossa casa realmente tá virada de cabeça pra baixo. E muita coisa tem acontecido, sabe? Mas eu falei assim, Rebeca fez aniversário, né? Fez 1 ano semana passada. E eu gosto muito de significar as coisas. Porque pra mim tudo tem um significado. Tudo tem significado. E aí quando eu falei assim, vamos fazer uma festinha, né, pra Rebeca, eu falei, qual o tema, né? Que a Rebeca não teve chá de bebê, né? Por várias situações e tal. E não tinha clima de festa e tal, né? Mas quando eu pensei em Rebeca, né, se eu tivesse um chá revelação, seria Sunshine, né? Ela é um sol que veio para brilhar realmente, porque ela chegou num momento muito difícil. Então o quarto dela, né, eu fiz a decoração de Sunshine, né? Que ela é um sol realmente que chegou para nos iluminar. E quando eu decidi fazer a festinha de 1 ano, eu falei assim, tem que ter um tema. E aí eu escolhi que é a cereja do topo do bolo. Porque ela realmente é a cereja do topo do bolo. Depois ela não vai vir mais nenhum, porque eu operei quando eu ganhei Rebeca, né? Então ela é a nossa cerejinha, sabe? A gente nem sabia, mas a gente precisava da Rebeca. Sabe? Ela é aquela que chegou realmente para completar algo que não estava incompleto, porém precisava dela. Então realmente ela é a cereja do nosso bolo, sabe? Ela chegou para completar em meio a tantas dificuldades, tantos dias difíceis, sabe? Ela é muito forte, é um bebê que nem tem tamanho, mas assim, ela mostrou para que veio, sabe? A força que ela teve, nos uniu realmente, assim, e tem nos unido muito mais. Braba, viu? A braba. A braba tá braba, a gente fala. E ela, assim, o que ela passou, sabe? E o que ela me mostrou, o quanto ela é forte. Ela é guerreira. O quanto ela é guerreira. Quando eu peguei a Rebeca nasceu com 2,5 kg, tão pequenininha, sabe? Com 26 centímetros, se eu não me engano. Mas ela nasceu muito pequenininha, sabe? E quando eu peguei ela assim no colo, assim, tão pequena, tão frágil, mas eu olhava assim pra ela e falava, você ainda não tem noção a força que você tem. Porque você não foi forte só por você, mas você foi forte por você e por mim. Porque quando eu achei que eu não podia mais, ela ainda me mostrava que podia. Então assim, eu vi que o meu sunshine, né, o meu rainha de sol, veio realmente para nos iluminar, né? A nossa cerejinha do topo. Ela é top. A gente ama muito. Todos os dois, né? A Rebequinha. Rebeca, realmente, ela é um presente. Nossa, assim. Deus. E toda a situação que ela passou foi muito forte, assim. E foi realmente para mostrar que Deus, ele cumpre, né? Sim. E assim, o que eu passei na gestação com a Rebeca, eu falo isso sempre, assim, pra ela, sabe? Ela ainda não entende, mas um dia ela vai entender. Tudo que a gente passou não foi só pra gente passar porque a gente tinha que passar. Ou pra ela se mostrar que ela era forte. Mas porque o que ela carrega é tão grandioso que um dia ela vai ser alguém tão forte, tão poderosa nas mãos do Senhor, que assim, o que ela começou a passar dentro da minha barriga foi porque ela já estava sendo separada. Então assim, eu sei que Deus tem uma obra assim na vida dela, glória a Deus, que tão gigantesca, que assim, eu sei que o Samuel é profeta, né? Independente do nome dele, mas assim, ele fala umas coisas que eu falo, você é muito profeta. Porque a maternidade, ela tem me ensinado de que a gente não são eles que precisam da gente, é a gente que precisa deles.
E eles vêm para nos curar de coisas que a gente precisava ser curado. E eles vêm para nos mostrar coisas que a gente não sabia que precisava. Então, o Samuel, ele veio assim para ser o profeta realmente da nossa casa, para ser um homem ungido que ele vai ser. Mas a Rebeca, mesmo com a sua fragilidade, ela mostra a sua força, sabe? Então, mesmo sendo tão pequenininha, mesmo sendo tão tiquinho de gente, ela mostrou uma força dentro do meu ventre e fora dele, que assim, nem os médicos acreditaram, sabe? Então assim, o milagre que a gente chama que é Rebeca, ela veio porque... Isso é um tema pro próximo podcast, vamos falar do milagre chamado Rebeca. O milagre chamado Rebeca. O milagre que Rebeca demonstrou ter vivido com o Senhor, só mostra que ela realmente foi separada desde o ventre, né? Desde o chamado dele, quando ele falou assim, você vai carregar Rebeca e você vai gerar Rebeca, na data que eu te falei, só para mostrar pra gente que ele separa, e quando ele fala assim, que ele sabe cada fiozinho que a gente tem na cabeça, é real, porque ele separa a gente desde o momento que ele fala, eu vou colocar essa criança no ventre para nascer, porque eu tenho uma obra na vida dela. E aí, quando ele falou isso, né, antes de Rebeca nascer, cara, o inferno tremeu todinho, porque ele sabe que Rebeca, ela vai ser um tiquinho de gente, mas ela vai, onde ela chegar, onde ela botar a ponta dos pés dela, ela vai chegar para expulsar geral, entendeu? Então assim, eu vejo que Rebeca, ela foi só o início de tudo que ela ainda, sabe, vai passar, mas só para mostrar a grandeza do Deus que ela vai servir, né? Então, Rebeca, ela realmente é o nosso milagre e veio para mostrar para o que veio, sabe? A nossa Mionzinho, a nossa cereja do bolo, o nosso sunshine. Aleluia. Ela veio para mostrar que ela realmente nasceu primeiro no coração do Senhor. Amém. Se você tivesse que resumir toda essa história sua em uma frase só, qual seria? Em uma frase? Deus é bom. Eu acho que essa é a frase. Em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Yeah. Porque até eu sei que ainda tem muita coisa pra se viver, sabe? E assim, nem contei um pontinho de tudo que eu passei, sabe? E ainda vou passar por muita coisa. Mas eu vejo assim a fidelidade da bondade dele, sabe? Porque não é mérito pra mim em nenhum momento, mas é tudo pra honra e glória dele, sabe? Amém. E assim, por mais que eu me sinta frágil e incapaz, ele ainda permanece sendo bom. Sim. Ele ainda permanece amando, sabe? Deus é bom todo tempo. Então assim, se resumir até hoje, a frase que eu mais uso é que ele é bom. Amém. A gente briga com o tempo, né? E é tão gostoso a gente estar aqui conversando. E eu conversando aqui, eu tô emocionado, eu tô segurando um pouco, eu tô muito emocionado, porque a Bequinha é muito especial. Eu gosto muito dela. E ver o cuidado de Deus nesse sentido, gente, se vocês escutarem um pouquinho do que Deus fez na vida da Rebeca, que a gente vai chamar a Mari. Não só dela. Não, claro. Na vida da Mari, eu acho que até das pessoas que estavam em volta. Sim, a gente vê o cuidado de Deus nesse sentido. Mas o tempo, ele passa rápido, né? Então, pra gente poder caminhar pro final, a gente tá indo pra um pedaço agora que chama papum, um ping-pong. A gente pergunta e você responde. Tá preparado? Bora? Bora? Bora, Cash! É uma palavra que define o teu passado sem Deus. Lixo. Amor. Um versículo que te sustenta hoje. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém. Seus filhos em uma palavra. Cada um. Samuel é o amor, que ele é o carinho em pessoa. E Rebeca é a força. Amém. Um lugar onde Deus te visitou de uma maneira forte.
vou dar uma brechinha aqui bem rapidinho, só pra ficar pro próximo podcast. O pessoal ficar curioso. Quando a gente tava vivendo a situação da Rebeca, né? Teve um dia que a gente teve que conhecer o UTI neonatal, né? E já desde a pandemia eles não abriam a UTI pra gente. E eu sempre falo sobre isso, né? Porque foi o dia mais marcante, assim, para as nossas vidas. Foi difícil. E aí a gente teve que... Eles abriram uma exceção pra gente conhecer a UTI neonatal, porque eles tinham absoluta certeza de que Rebeca nasceria e teria que ficar lá, né? Porque ela não conseguiria respirar sozinha. E aí quando a gente foi visitar, a gente passando assim, vendo as crianças, os bebês sozinhos lá, eu e o Marcos, a gente sentou no lobby do hospital depois, né, de ter conversado com a diretora da UTI e tal, e a gente ficou assim sem chão. E a gente se pegou chorando ali, sabe? E aí eu falei pra ele, vamos confiar, né, que a Rebeca não vai e tal, mas ali a nossa fé já tava mais do que abalada, sabe? Porque a gente não via luz no fim do túnel. A gente cria que Deus ia fazer, mas a gente não sabia como seria feito, né? Então, em meio a todas as circunstâncias, depois a gente teve uma visita e a gente foi conhecer o pediatra que faria a cirurgia na Rebeca quando ela nascesse. Então, a gente foi a primeira vez que a gente viu o pulmãozinho dela, né? E o pulmão tava cheio de cistos e tal. E aquele dia a gente saiu de lá devastado, assim. A gente voltou de Orlando, eu e o Marcos, a gente mal trocava palavras, assim. Naquele mesmo dia à noite, assim, a gente não conseguiu dormir. E aí a gente se viu nós dois sentados no escuro da sala, assim, sabe? De mão dada. E a gente começou a chorar. E a gente não tinha força pra orar. E ali eu sei que Deus tava com a gente, sabe? Mesmo assim, a gente falar uma palavra. Sim. Ali, a visita dele, assim, foi sentida. Porque como se ele não precisava falar nada, mas como se ele falasse tudo. Ele falou, tá tudo sob controle. Mesmo aos nossos olhos, estava tudo um caos. Mas aquela paz que excede todo entendimento estava na minha sala e eu e o Marcos no escuro chorando. A gente viu que ele estava ali, não numa tempestade, não numa chuva forte. Ele estava num sussurro de um vento, sabe? De uma brisa suave. E assim, ali eu já tive muitas visitações, sabe? Eu já tive muitos encontros com Deus, assim, sabe, impactantes. Mas aquele dia... Foi forte. Aquele dia, se eu pudesse definir todo o meu ano de 2024, assim, aquele dia foi o dia em que Deus nos visitou. E sem trocar uma palavra, sem a gente pedir nada, sem a gente falar nada, porque eu nunca pedi para que ele curasse a Rebeca. Eu sempre falei para ele, para que o Senhor quer fazer isso? Para que o Senhor... Qual o propósito? Para que o Senhor quer me ensinar isso? O que eu preciso fazer com isso que o Senhor tá me fazendo passar? Sabe? Nunca foi por quê, sempre foi pra quê. Mas aquele dia ali foi o dia que ele me visitou e que eu falei, tá tudo sob controle. Amém. Ele não perdeu o controle ainda. Amém. Algo que você disse pra Deus e ele te respondeu. Quando eu era muito nova, assim, e eu via minha casa era um caos, né? A gente parecia ser uma família normal, assim, mas minha casa era um caos. E um dia, orando a Deus, quando eu era mais nova, assim, né? Logo depois de ter me convertido, eu falei, Deus, se um dia o Senhor puder me dar alguma coisa, porque eu nunca gostei de orar pedindo, sabe? Deus me dá, Deus... Nunca gostei de orar, assim. Ele sempre soube o que estava no meu coração. E eu sempre quis viver os planos dele e não os meus. Mas... um dia eu orei pra ele e eu falei, Deus, se o Senhor puder me dar algo, eu queria uma família. E ele me respondeu, mesmo que ainda não somos uma família perfeita, mas ele me deu. E hoje, quando eu vejo assim nós quatro juntos, eu sei que ainda tem muita coisa que ele precisa lapidar, mas ainda todos somos uma família. Então é uma resposta dele, sabe? Uma música que marcou sua vida. Quando Deus está... Quando o crente está firme nos pés do Senhor,
Ele passa pela glória do o inimigo se levanta, mas tem que cair. Pelas questões difíceis lá em casa, é isso aí que eu faço. Amém. Maior perrengue passado com o Marcos. Maior perrengue? Mas em que sentido, assim? Um perrengue cabuloso, alguma coisa que você passou com ele que foi punk. Eu acho que o maior perrengue de todos, assim, foi a gente ter vindo para os Estados Unidos. Eu acho que esse foi o maior perrengue, que a gente falou assim, meu Deus, o que eu fui fazer escutar você, criatura? Esse é o perrengue que a gente tá vivendo até hoje. Uma promessa que Deus te deu e que parecia ser impossível. Eu acho que era a minha família e ele cumpriu, assim. Uma coisa diferente, uma coisa que você faria diferente hoje. Se eu pudesse fazer de novo, eu teria aproveitado mais meu tempo com Deus, sabe? Eu não teria deixado coisas superficiais, assim, coisas tão banais, ter me afastado dele em certos momentos, sabe? Eu teria, na verdade, ter aproveitado mais a presença dele em tempos que eu não pude aproveitar. Uma pessoa que Deus te usou para te fortalecer e para te levantar num momento difícil. Ai, são tantas, meu Deus. São tantas. Mais uma marcante. Eu vou falar da Ana Paula. Ana Paula é um exemplo, assim, pra mim. Ela foi muito marcante, porque mesmo eu rindo e brincando, a depressão ainda me ronda, sabe? E por mais que às vezes eu não deixo transparecer, existem pessoas que têm me ajudado, sabe, em oração e tudo mais. Mas a Ana Paula foi um exemplo pra mim. Várias vezes eu já te falei, né? O quanto eu me orgulho de ter visto você saindo. E eu sei o quanto foi difícil pra você te ver no altar, mesmo nos dias mais difíceis que você tava vivendo, você tava lá em cima louvando, adorando. E mesmo que você não saiba ou não tenha te falado, mas teve muitos dias que você me fez ser forte, mesmo quando eu parecia estar. E a Ana Paula é uma pessoa que é muito importante pra mim. Porque ela é um exemplo de mulher, assim, guerreira, que se levanta e se levantou muitas vezes sozinha, sabe? Então, muitas vezes, assim, eu me pego pensando em você, sabe? Eu quero ser forte como a Ana Paula. Eu não quero me deixar me abater, assim, porque se a Ana Paula conseguiu, eu vou conseguir também, sabe? Então, você é uma pessoa muito importante pra mim. E eu não estou falando isso porque eu estou aqui. Mas eu falo isso pra muitas pessoas, assim. E já falei várias vezes pra você o quanto você é um exemplo, sabe, pra mim. De ter se levantado e de ter passado por tudo que você já passou, sabe? E mesmo assim, tendo dias sombrios aqui, que a gente sabe que não é fácil viver aqui longe da família, sabe? Mesmo você tendo passado e tem passado por dias assim que você se vê sozinho, mas você não tá, sabe? Uhum. Você tem uma família, você tem a gente, você tem a minha casa, então ver você ainda se levantando, sabe? E eu sei o quanto foi difícil naquela época e tudo mais, então você é uma pessoa que me fortaleceu muito. Amém. Sabe? Amém. É forte. São emoções. Aleluia. Um sonho que ainda vai se cumprir. Eu oro para que toda a minha família ainda se converta a Cristo, sabe? Eu oro para que, se esse for meu último pedido assim para Deus, é que Ele realmente use pessoas para chegar até minha família, para que eles se convertam, sabe? Porque por mais que eu esteja salva, eu e minha casa, eu quero encontrar os meus lá em cima também. Amém. Sabe? Então é um sonho que eu ainda almejo.
Um não de Deus que hoje você agradece. E são vários. O mais marcante. Um não de Deus. Um não de Deus, quando eu queria engravidar, ele disse não. E eu esperei o tempo dele. Mas foi difícil. A espera sempre é difícil. Quando eu falava, eu quero ter um bebê. Eu quero ser mãe. Eu acho que eu já estou pronta. E ele falava, não tá nada. Quando eu era tia da Salinha, né? E as pessoas falavam assim, nossa Mari, por que vocês não têm filho ainda? Você tem tanto jeito com criança. Aquilo me acabava, as pessoas não sabem. Mas aquilo, assim, eu chegava em casa e chorava, rio, sabe? Eu falei, eu quero ter um bebê também, as pessoas não sabem. Mas esse não foi o ideal, porque ele sabia o tempo certo. Seus filhos são? Tudo. Eles são meu chão, são meu alicerce. Se Deus te falasse algo hoje, o que você acha que ele falaria? De mim? Ai. Eu tava lendo Apocalipse, né? E lá a carta de Filipenses, né? Deus fala assim, por meio de João, né? Cristo fala, vocês são tão bons, né? Vocês são tão fiéis, vocês têm boas obras, mas você não tá, né? Mais no primeiro amor, você só tá no serviço. E eu vejo Deus falando comigo, sabe? Então, eu acho que hoje, se ele me visse, assim, não é um orgulho, mas eu acho que ele falaria, vamos voltar ao primeiro amor, né? E é o que eu tenho me cobrado bastante, voltar ao primeiro amor. Esquecer as obras, esquecer o serviço e voltar ao primeiro amor. Voltar a ser Maria e ficar com a boa parte. A boa parte. Mari, para as pessoas que estão nos vendo agora e estão prestes a desistir da vida, o que você falaria para elas? Ai, eu falaria o seguinte. A câmera dele. Estar pensando em desistir da vida é comum, né? E infelizmente essa fala às vezes ainda nos ronda, né? Desistir, porque é mais fácil desistir, né? É muito fácil a gente desistir. Por mais que às vezes a gente pense que é difícil, mas é fácil. Mas eu falaria pra pessoa, não desista, descansa, né? Descansa, respira, é algo que eu tenho falado pra mim todos os dias. Não desiste, descansa, né? É só uma fase difícil, é só um tempo ruim, mas daqui a pouco a tempestade passa, daqui a pouco as coisas voltam ao seu prumo, né? E Cristo tem tantas outras coisas boas pra gente, sabe? E se a gente desistir no meio do caminho, a gente vai deixar de receber o nosso galardão, aquilo que ele tem de bom pra gente, sabe? Eu não tô falando de coisas, tô falando da presença, tô falando do que ele tem mais de precioso pra nós, sabe? Que é a presença dele. Então eu falaria, não desista, né? Persista, procure ajuda, sabe? Converse, bote pra fora, descanse, chore aos pés da cruz, sabe? Mas não desista. Respira e continua seguindo firme, porque ele tem o melhor pra gente. Como eu falo, né? Quase todos os dias. Bora vencer mais um. Bora. Bora! Família, esse episódio espero que tenha tocado muito a vida de vocês, como tocou a gente aqui. É notório que como o Espírito Santo de Deus se manifestou de formas diferentes na nossa vida aqui, nesse dia de hoje. E desde quando a gente estava escolhendo os nomes, né, amor, para esse episódio, e Deus nos colocou o Salmo 42, que eu vou ler para vocês agora, que é o salmo que a gente deixa para Mari. Ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Então hoje você está num local seguro, mas Deus tem te colocado em algo firme, em algo que o Senhor ainda fará
mais sobre a vida de vocês. Já tem feito. E eu creio que grandes coisas ainda vão vir. Amém. E a gente espera, gente, que essa conversa possa chegar até o seu coração. E que você possa compartilhar, você possa comentar aí e dizer como Deus tocou nesse momento aqui. E foi muito bom. Esse momento aqui foi excelente, né, amor? Isso. E quando a gente pede para vocês compartilharem, é para mais pessoas poderem ouvir os testemunhos que estão sendo dados aqui, para que, se elas por algum motivo tiverem alguma situação que foi falada aqui, elas entenderem que tem caminho. E essa conversa de hoje seja um lembrete do que Deus sempre tem um lugar firme para a gente ficar, mesmo quando tudo parece instável. E nessa certeza que a gente encerra o bate-papo de hoje. É tão forte, vocês não têm noção, gente. Isso aqui, por mais que é resumido, o que é muito grande tudo, mas por mais que é resumido, o que Deus tem tocado no meu coração e falado aqui comigo, nesse tempo que eu passei aqui com vocês, até com você, Mari, nesse sentido, Deus é muito bom, né, amor? Em todo tempo. Então faça as honras. E é isso aí. Que você possa curtir, compartilhar para abençoar mais vidas e que vocês possam nos seguir para serem abençoados. Nós esperamos vocês para o próximo episódio. @BoraCastUSA. Então, até o próximo episódio. Deus abençoe vocês. Mari, bora. Obrigado, Marizinha. Bora. Obrigado mesmo. Bora. Beijo no coração. Bora vencer. Bora.